Alô, meus amigos do quinto ano. Desde já, um grande abraço a todos e espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, a gente vai começar a autocorreção da nossa atividade do livro. Então, peguem aí, por favor, a página 120, tá? Na página 120 nós temos duas questões a serem resolvidas. Vamos lá para a página 120? Segunda questão diz o seguinte, olha. Associe as três colunas de acordo com o formato do triângulo, a classificação quanto aos lados e as medidas dos ângulos. Então, olha, a gente vai associar aí a primeira coluna, onde estão as figuras, né, os triângulos, com a coluna do meio. Então, o primeiro triângulo em laranja aí, três lados iguais, a classificação dele é triângulo equilátero. A segunda figura logo abaixo, que está de verde, dois lados iguais, a classificação quanto aos lados, triângulo isósceles. E a terceira figura, três lados diferentes, a classificação dele quanto aos lados é o triângulo escaleno. Tá? Tranquilo essa classificação, né? E agora a gente vai representar aí, vai fazer a associação da coluna do meio com a coluna da direita. Tá? Então, olha, vai começar lá de cima para baixo. Triângulo isósceles. Preste atenção nessa relação que acontece com os triângulos. O triângulo que tem dois lados iguais, no caso dos isósceles, se ele tem dois lados iguais, ele também tem dois ângulos iguais. O próximo triângulo. O triângulo equilátero é o triângulo que tem três lados iguais. Se ele tem três lados iguais, ele também tem três ângulos iguais. E o último, triângulo escaleno. Triângulo escaleno tem três lados diferentes. Se ele tem três lados diferentes, ele vai ter três ângulos diferentes. Tá? Essa relação acontece aí com os triângulos. Você pode olhar para o lado e dizer, tá, também se os ângulos vão ser iguais ou não. Tá? Então, três lados iguais, três ângulos iguais. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Três lados diferentes, três ângulos diferentes. Essa relação ela acontece aí com os triângulos. Vamos lá para a terceira questão. Tá? A terceira questão diz o seguinte. Tomando com base seus conhecimentos de adição e subtração de números decimais, organize essas informações no esquema. Para obter o resultado da soma 32 inteiros e 5 centésimos, ou 32 unidades e 5 centésimos, mais 8, devo seguir os seguintes passos. Então, primeiro, o que a gente deve fazer primeiro, segundo essa organização que ele colocou aqui? Primeiro, a gente deve desenhar o quadro de ordens e classes, que às vezes a gente faz intuitivamente na cabeça, né? Mas a gente deveria fazer isso aqui, olha. Uma organização, unidade, dezena, centena, perceber quem é décimo, centésimo e milésimo, caso haja, tá? Todos esses valores aí. Segundo passo, qual seria o segundo passo? Colocar os números no quadro, separando a unidade do décimo com uma vírgula, beleza? Terceiro, fazer coincidir unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo e, se caso tivesse, milésimo com milésimo. Então, bora lá para o segundo e terceiro passo. Segundo passo, coloquei o número no quadro de ordem, separando aí unidade de décimo com uma vírgula. Então, tá aí, olha. O 3 é dezena, o 2 é unidade, e, consequentemente, tu já colocou aí o 0 é décimo e o 5 é centésimo. Tá? Então, olha o outro número lá, número 8. Eu tenho 8 unidades. O 8 tem que ficar debaixo do 2. E aqui eu completei com zeros. Tá? Não havia necessidade, mas fica mais bonito. Fica melhor, fica mais legal. Qual é o quarto passo? Somar para obter os resultados. Então a gente soma aí, olha, centésimo com centésimo. 5 mais 0 dá 5. Décimo com décimo. 0 mais 0 dá 0. Unidade com unidade. 2 mais 8 dá 10. Fica o 0, vai 1. 1 mais 3, 4. Então tá aí o nosso resultado dos 4 passos seguidos. Tranquilidade. Beleza? Vamos lá agora para a página 250. A página 250 diz o seguinte. Observe o quadro de figuras. O que todas essas figuras geométricas têm em comum.
Então a gente pode observar que todas essas 12 figuras, elas possuem 4 lados. Então essa é a observação. Olha. Todas são quadriláteros, ou seja, vírgula, possui 4 lados. Tá? E na letra A está sendo dito o seguinte: trapézio é o quadrilátero que possui um par de lados paralelos entre si. Pinte-os de azul. Então a gente vai ter que identificar quais quadriláteros possuem apenas um par de lados paralelos. Não podem ter 2 pares de lados paralelos, e sim apenas um par de lados paralelos. Então, olha, eu vou na parte de cima, eu vou pular a primeira figura, vou pular a segunda, porque elas têm 2 pares de lados paralelos cada uma. Na terceira figura, olha, eu consigo identificar apenas um par de lados paralelos. Notem que o lado esquerdo e o lado direito, se eu prolongar, eles vão se tocar aí na parte de baixo. Tá? Então essa é uma maneira de você estar identificando. Faz o prolongamento dos lados e vê se eles vão se tocar. Ok? Então aqui eu teria que pintar de azul. A quarta figura não é um trapézio. Vocês até identificam, né? Isso aí é um retângulo. A quinta figura é um losango. A sexta figura é um paralelogramo. Aqui, olha, um par de lados paralelos devo pintar. Trapézio, aí no caso um trapézio retângulo. Olha essa outra figura, não sei se enganou alguém. Aqui eu identifico um par de lados paralelos. Tá? Então, se eu identifiquei um par de lados paralelos, aqui eu pinto de azul porque é um trapézio. Próxima figura, um par de lados paralelos, então pinto de azul novamente. Trapézio isósceles aí, né? 2 lados iguais. Próxima figura, um par de lados paralelos, pinto novamente. Também eu tenho um trapézio isósceles, só está inclinado. Tá? E aí eu não tenho mais nenhuma figura com apenas um par de lados paralelos. Ok? Vamos para o item B. Paralelogramo é o quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. Pinte-os de verde. Então agora a gente vai excluir aqueles que nós já pintamos, que tinha apenas um par de lados paralelos, e vai pintar os que têm 2 pares de lados paralelos, que é a característica dos paralelogramos. Inclusive aqui eu vou identificar os nomes para vocês. Lembrando que nós estudamos 4 paralelogramos. Quem são os 4? Quadrado, retângulo, losango e aquele paralelogramo que não tem um nome específico. Tá? Então o primeiro aqui que eu vou pintar, olha, nós temos um retângulo, tá? O segundo que eu vou pintar aqui, olha, nós temos o paralelogramo, que não tem um nome específico, é como se fosse um retângulo inclinado, beleza? A terceira nós já vimos ainda agora que é um trapézio, olha aqui a quarta, outro retângulo, a quinta, um losango, tá? A sexta figura, o paralelogramo, né? Aquele que não tem um nome específico. Passando aqui para a parte de baixo, a primeira trapézio, segunda trapézio, terceira trapézio, quarta trapézio, e aqui eu identifico um quadrado, quadrado é um dos paralelogramos aí, e a última figura, do jeito que ela está, parece um losango, mas também é considerada um quadrado, então eu pinto de vermelho. Tá? Então pintei aí essas 7 figurinhas, tá? Esses 7 polígonos, esses 7 quadriláteros. Vamos lá para a letra C. Retângulo é um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos. Olha a principal característica: ter os 4 ângulos retos. Pinte-os de verde. Então, onde tiver retângulo, onde tiver figura com 4 ângulos retos, eu tenho que pintar de verde. Então, olha, a primeira figura aqui seria um retângulo, tá? Tem 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. A segunda figura não é retângulo. Aparentemente, eu tenho 2 ângulos obtusos e 2 agudos. Terceira é um trapézio, nós já vimos. A quarta figura é um retângulo. Olha os cantinhos aí, formato de L, beleza? Um na vertical, outro na horizontal, indica aí ângulo de 90 graus. A quinta figura é um losango. A sexta figura é um paralelogramo. Aqui para baixo tem um trapézio do lado esquerdo. Próxima figura, trapézio, trapézio. Quarta figura, trapézio. Opa, e bem aqui, olha. Tem 4 ângulos de 90 graus. Se tem 4 ângulos de 90 graus, é retângulo. Martista parece um quadrado. Lembre-se que todo quadrado é retângulo, porque o quadrado ele tem a principal característica do retângulo. Então basta isso. E a outra, de novo, eu vou pintar de verde porque nós temos um quadrado.
Olha que ele está inclinado aí, mas nós temos um quadrado. 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Mas não é para pintar só o retângulo, mas acabei de dizer que todo quadrado é retângulo. Ok? Vamos lá para a letra D, que diz o seguinte, ó. Losango é o quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida. Então você tem que ficar ligado, que você tem que observar a principal característica. Observou essa característica de ter 4 lados iguais, vai ser losango. Então se é para pintar de amarelo, olha, a primeira figura aí é um retângulo, não tem os 4 lados iguais, a segunda é um paralelogramo, a terceira é um trapézio, a quarta é um retângulo. Opa, aí eu paro na quinta e pinto de amarelo. Essa figura tem 4 lados iguais. A sexta figura é um paralelogramo. Aqui na parte de baixo à esquerda, trapézio, depois trapézio, terceira trapézio, quarta trapézio. Aí eu paro bem aqui, pinto de novo de amarelo. Martinho, não é para pintar o losango? Sim, mas essa figura não tem 4 lados iguais. Então, se tem 4 lados iguais, você tem que pintar de amarelo, porque esse aí é o nosso famoso quadrado. Tá? O quadrado ele pode ser considerado um losango, porque ele tem a principal característica do losango. E a última figura também eu pinto de amarelo, porque é um quadrado. Na verdade, está até na posição do losango, aí, naquela posição característica do losango. Ah, mas ele tem os 4 lados iguais, então eu tenho que pintar. Beleza? Vamos lá para a letra E, que diz assim, olha. Neste grupo existem figuras que são retângulos e losangos ao mesmo tempo. Quais são as características dessas figuras? Então, quem é a figura, né? Quem é o polígono que é retângulo e losango ao mesmo tempo? Tá? E quais são as características? Olha lá. Essas figuras são paralelogramos, com os 4 lados de mesmo tamanho e os 4 ângulos medindo 90 graus, ou seja, são os quadrados. Tá? A figura que é retângulo e losango ao mesmo tempo são os quadrados. Que ele tem a característica do losango, 4 lados iguais, e tem a característica do retângulo, 4 ângulos internos de 90 graus. Vamos lá para a próxima, que é a segunda questão, diz o seguinte, ó. Construa as figuras para completar o quadrilátero. Então vou fazer que nem está no livro aí, letra A, e depois a letra C, eu passo para a parte de baixo. Então a letra A. Ele quer um quadrilátero ABCD de modo que seja um trapézio. Presta atenção que podem sair vários trapézios daí. O trapézio ele tem que ter um par de lados paralelos. Então já vou colocar aqui, olha, bem aqui agora que apareceu, olha, vai aparecer de novo. Esse lado está paralelo ao lado de baixo. Por que, tio, podem sair vários trapézios daí? Eu coloquei esse lado de cima medindo 4 centímetros. 4 centímetros. Mas ele poderia medir 1 centímetro, partindo lá do vértice D, né? Ele poderia medir 1 centímetro, poderia medir 2 centímetros, poderia medir 3 centímetros, 4 centímetros, até 5 centímetros. Até 5 centímetros você poderia fazer um trapézio. Então eu peguei ele medindo 4 centímetros e vou unir aqui esses dois segmentos, tá? E aí eu formei meu trapézio isósceles ABCD, tá? Então tá aí, lembrando que a parte de cima eu usei 4 centímetros, você poderia ter usado 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Não poderia jamais passar para 6 centímetros, porque aí se você ligasse ia dar um paralelogramo. Bora lá para a letra C, ele quer um quadrilátero IJKL, que, de modo que seja um losango e não um quadrado. Quando ele fala assim, ele quer um losango que não seja quadrado, ele quer um losango que não tenha 4 ângulos retos. Ele quer um losango que não tenha 4 ângulos de 90 graus. Então a gente vai brincar aqui de simetria. Olha. Lembrando que o losango tem que ter os 4 lados com a mesma medida. Então lá vai. Olha. Se para o lado direito estava de um jeito, eu fiz para o lado esquerdo do mesmo jeito. E agora eu vou fazer a parte de cima. Olha. Se na parte de baixo estava de um jeito, na parte de cima eu vou fazer do mesmo jeito. E se essa linha preta está embaixo de um jeito, na parte de cima eu vou fazer do mesmo jeito. Aí eu construí meu losango, 4 lados com a mesma medida. E aí eu tenho meu losango IJKL. Beleza? Vamos lá para letra B e letra D. Ele quer um quadrilátero EFGH, de modo que seja um retângulo com perímetro 16 centímetros. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono.
Então você tem que pegar todos os lados, somar e tem que dar 16. E ele quer um retângulo. O retângulo, os lados opostos, eles têm que ser paralelos e iguais. Então, se o segmento EF aí na parte de baixo mede 5, aqui em cima esse segmento também tem que medir 5. Então, 5 mais 5 eu já tenho 10. Está faltando 6 centímetros. Por isso eu já deixei de propósito esse espaçamento de 3 centímetros aqui. Olha. 3 de um lado, 3 do outro, eu intero 6. 6 mais os 10 que já tinham, eu intero o meu retângulo de perímetro 16, retângulo EFGH. Notem que a soma dos 4 lados vai dar 16 centímetros e perímetro é a soma de todos os lados. No item D, ele diz assim, olha, que ele quer um quadrilátero NOPQ de modo que seja um paralelogramo. Ele quer que seja retângulo e losango ao mesmo tempo. Quem é retângulo e losango ao mesmo tempo é o nosso famoso quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais. Então lá vai, olha. Se QN ou NQ mede 4, os outros lados todos têm que medir 4 centímetros. E aí a gente forma nosso quadradinho NOPQ. Beleza, galera? Vamos lá para a próxima, que é a nossa superação. Olha. A superação é dito o seguinte: indica o perímetro e a área dos quadriláteros. Tá? E depois ele pede para fazer uma conclusão, uma observação aí a respeito disso. Então, olha, perímetro do quadrilátero EFG. Já foi dito no problema, o perímetro é 16, é a soma de todos os lados. Como é que eu vou calcular a área, tio? Uma maneira bem simples, quando a gente tem uma malha quadriculada, é contar quantos quadradinhos tem aí dentro. Ok? Então, se você contar quantos quadradinhos tem aí dentro desse retângulo, você vai ver que tem 15 quadradinhos. Então, o perímetro é 16 centímetros e a área é 15 centímetros quadrados. Isso aí vai ser nosso assunto do quarto bimestre. Eu acho que vocês já estudaram no passado, no quarto ano. Isso aí vai ser nosso assunto do quarto bimestre, mas está tranquilo. Perímetro é a soma de todos os lados e a área, numa malha quadriculada, é só contar os quadradinhos. Vamos lá para o próximo do item D. O item D, perímetro é a soma de todos os lados. É só somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 vai dar 16. E aí você conta quantos quadradinhos tem aí dentro para dar a área. E aí você consegue ver que nós temos 16 quadradinhos aí dentro. E qual é a conclusão que a gente tira olhando o perímetro e a área dos quadriláteros EFGH e NOPQ? Olha essa conclusão aqui, observação. Figuras que têm o mesmo perímetro não necessariamente vão ter a mesma área. Beleza? Então essa é uma observação, uma conclusão que a gente pode tirar. Tá? Então vamos lá para a próxima página, que é a página 253, que tem a primeira questão que diz assim, olha. Leia as frases a seguir, marque V se ela for verdadeira ou F se for falsa. Então olha primeiro que diz aí a letra A. Se um quadrilátero tem os 4 lados com o mesmo comprimento, esse quadrilátero é um quadrado, você pode afirmar com certeza que se o quadrilátero tem os 4 lados com o mesmo tamanho, ele é um quadrado? A gente não pode afirmar com certeza, né? Porque tem outro quadrilátero também que tem os 4 lados com o mesmo comprimento, que é o losango. Então, já que a gente não pode afirmar com certeza, isso aqui é falso. Não posso falar, olha, eu tenho um quadrilátero aqui que tem os 4 lados iguais. Você vai ter que adivinhar se é um quadrado ou um losango. Eu não posso afirmar que é um quadrado. Tá? Então, por isso é falso. A gente não pode afirmar com certeza. Letra B. Todo quadrado é retângulo. Isso aí já foi falado várias vezes. O quadrado ele é retângulo e é losango ao mesmo tempo. Letra C. Todo losango é um quadrado. Isso aqui é falso. Ao contrário, né? O quadrado é losango, mas o losango não é quadrado. Por que o losango não é quadrado, tio? Porque o losango não tem os 4 ângulos retos. Né? Lembra que o quadrado tem 2 características, lados iguais e os 4 ângulos retos. Letra D. Todo retângulo é paralelogramo, correto, porque todo retângulo tem 2 pares de lados paralelos. E na letra E, todo losango é um retângulo, isso aí jamais. Por quê? Porque o losango ele tem os 4 lados iguais e o retângulo não tem.
Tá? Isso aí é uma observação logo que a gente pode ver. Vamos lá para a página 254, que tem um esquema aqui bacana. Olha, complete o esquema sobre os quadriláteros. Então, olha esse esquema aí, que ele está te dando uma aula através desse desenho. Então, você começa assim, olha, polígono tem 4 lados. Qual é o polígono que tem 4 lados? Quadrilátero. Aí do quadrilátero você tem assim, olha, tem 2 pares de lados paralelos, aí ele te ensina que é o paralelogramo. O paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. E para a direita, olha, tem um par de lados paralelos. Qual é o quadrilátero que tem um par de lados paralelos? É o nosso trapézio. Ok? Aí descendo aqui para o paralelogramo, olha. Paralelogramo que tem 4 ângulos retos, seria o nosso retângulo. Tem lados de mesma medida, seria o nosso losango. E finalizando aí, o quadrilátero que tem 4 ângulos retos e tem todos os lados com a mesma medida, né? É o quadrado, que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Beleza, bora lá para a terceira questão. A terceira questão, alguns tiveram que fazer uma pesquisazinha, né, para ver como é que faz. A probabilidade da coroa em uma moeda é a mesma de sair um número par em um lance de dados? A probabilidade para a gente aqui é o seguinte, é as chances de acontecer algo. Então, as chances de dar coroa quando você lançar uma moeda é igual às chances de sair um número par quando você lançar um dado. A gente tem que analisar assim, olha. Quando você vai jogar uma moeda, pode dar cara ou coroa. E aí você está torcendo para dar coroa. Você vai ter uma chance entre as duas possibilidades existentes. Ou seja, você tem metade das chances. Porque você tem uma chance entre as duas. Tem ou não tem metade das chances? Deu para entender aí? Então, grava aí. Se você jogar moeda e torcer para dar coroa, você vai ter metade das chances. Se você jogar um dado, o dado é numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você está torcendo para dar número par. Quem são os pares que estão no dado? O número 2, o número 4 e o número 6. Você não tem 3 possibilidades de dar par? E o dado não tem 6 possibilidades no total? Se o dado tem 6 possibilidades no total e você tem 3 possibilidades de acertar, você não tem também 3 chances de estar acertando o que você quer? Se você tem 3 chances de estar acertando o que você quer, entre 6 possibilidades, você tem metade das chances. Então, na moeda você tem metade das chances e no dado também você vai ter metade das chances. Então, a probabilidade é a mesma nessas duas brincadeiras. E eu coloquei aqui para você, olha. Sim, pois sair coroa na moeda representa metade das possibilidades e dar um número par em um dado também representa metade das possibilidades. Lá na moeda você tem uma chance entre duas existentes, é a metade. E no dado você tem 3 chances entre as 6 existentes, também é metade das chances. Ok? Vamos lá para a página 312. Na página 312, eu espero que vocês tenham lido a página 312, a página 313, que fala bastante aí de círculo e circunferência, tá? E aqui nessa primeira questão, ele pede para você falar da diferença entre essas 3 figuras geométricas. Então eu coloquei isso aqui para vocês e depois vou dar mais uma explicada. A esfera é um sólido geométrico, por isso possui volume. Já as outras 2 figuras são planas e se diferenciam pelo fato do círculo ser limitado pela circunferência. Além disso, podemos entender o círculo como uma figura plana que possui área, ou seja, ela possui superfície, enquanto que a circunferência possui comprimento. Por quê? Porque a circunferência é apenas uma linha finíssima que limita o círculo. Então, voltando aí para a esfera é considerada um sólido geométrico. Entenda o seguinte, todo sólido geométrico é como se a gente pudesse colocar algo dentro do sólido. Por isso ele possui volume.
Tá? A gente consegue colocar algo dentro. Figura plana como o círculo, a gente consegue colocar só algo em cima. Ele tem essa superfície azul todinha e ele tem uma área. Tá? E a circunferência, pessoal, é uma linha muito fina que ela só possui comprimento. A linha ela é considerada uma figura aí com dimensões aí muito pequenas que a gente não consegue medir a área de linha, né? O que a gente faz? A gente mede o comprimento da linha. Então, a primeira, que é a esfera, é um sólido, ela tem volume. A segunda figura, que é o círculo, ela tem área. E a terceira figura, que é a circunferência, ela tem comprimento. Beleza? Então, meus queridos, um abração novamente. Fiquem com Deus e estou ansioso para a nossa próxima aula, tá?